Para falar de handebol feminino aqui no nosso programa. A nossa cidade sempre teve tradição na modalidade, sempre teve bons times e nas categorias de base não é diferente. Tem goleira do time sub-20 na seleção brasileira, né? E tem coordenador do time que tentou ser jogador, mas viu que o negócio dele era mesmo fora das quadras. E olha, deu muito certo. Quem vai te contar toda essa história é o Paulo. Paulo, o nosso querido Olhar 43, junto com as imagens do nosso querido Péricles Rizzi, o nosso flecha. Solta, Matheus! O trabalho bem feito dentro e fora das quadras tem gerado bons frutos no São José Handebol Feminino. Chico Silva chegou na equipe joseense em 2005 ainda como estagiário e, percebendo que não conseguiria se tornar um atleta de alto rendimento, investiu na carreira, além das 4 linhas. Estudou, se especializou, passou por todas as etapas possíveis, até se tornar, em 2017, o coordenador da modalidade. Eu observei que eu não teria espaço dentro do alto rendimento para seguir a vida de atleta. Então eu tive algumas pessoas muito importantes na minha vida que me impulsionaram e que me motivaram a buscar estudo, né? Neste período, Chico acumula convocações para a comissão técnica da Seleção Brasileira Juvenil e no mês que vem vai embarcar como auxiliar técnico para a disputa do Mundial da China. E é uma felicidade tremenda, né? Porque aqui sai o meu ganha-pão, né? E a questão da seleção, eu acho que é o coroamento de um trabalho que eu julgo que é muito bem feito. E aí quando eu falo que é muito bem feito, eu não falo da minha parte, eu falo da nossa, que eu não trabalho sozinho. Agora, dentro de quadra, aquela máxima de que o melhor ataque é a defesa ganha um peso ainda maior quando se trata de goleiras. De handebol, então, nem se fala. Até porque, geralmente, passa pelas mãos das arqueiras a construção das vitórias. Ser goleira é o termômetro do time, né? Meu treinador tem costume de falar que a gente é o primeiro atacante e o último defensor. Então a gente pode medir muito pelo jogo. Você ser goleira é mais você por você, você ter a cara e coragem de ir lá e defender uma bola, de incentivar o seu time. Nossos técnicos falam que a goleira é o primeiro ataque e a primeira defesa. Mas antes de chegar ao clube joseense, a Marcela precisou de um empurrãozinho. Em 2022, a goleira ainda morava em Salvador, na Bahia, e foi tentar a sorte uma peneira em Concórdia, Santa Catarina. Na época, ela não passou no teste, mas foi aí que surgiu a Ellen, ex-atleta do São José, que atualmente joga em Portugal e ajudou na indicação para a jovem goleira a ser contratada para a base joseense. Felizmente lá nós não passamos na seletiva, mas eu falei para ela tentar com o São José. Acho que ela entrou em contato com o Coxa, com o Chico. Foi onde eles vieram me perguntar onde eu tinha encontrado ela e eu falei, né, que era na seletiva de Concórdia. E eu super indiquei ela porque eu vi um potencial nela que eu não tinha visto em mais ninguém, sabe? E eu sabia que se desse uma treinadinha nela, ela poderia chegar onde ela está chegando. Pegou o Mundial agora, mês passado, sub-20. E eu fico muito feliz por ter trago ela e ver o crescimento dela. E a Marcela, né, não atendeu as expectativas lá no time em Concórdia, e onde a Ellen, né, teve a ideia de me ligar, como ela sabe que eu gosto de fazer essa formação de goleiros. A Ellen pegou e entrou em contato comigo dizendo que tinha uma menina lá que não sabia muito, mas era grande, tinha força de vontade, que se eu a treinasse, ela poderia se tornar, né, uma goleira. Eu fiquei muito feliz, porque acabou que uma pessoa conseguiu ver o meu talento, mesmo que eu não tivesse muito na época. A Maria Eduarda foi convocada no ano passado para fazer parte dos treinamentos da Amarelinha na categoria juvenil, mas não chegou a disputar partidas oficiais. Já a Marcela competiu no começo deste mês defendendo a meta brasileira, no Mundial da categoria Júnior na Macedônia, onde foi um dos destaques do torneio pelo alto índice de aproveitamento nas defesas. Eu entrei calma, entrei tranquila, sabia o que eu tinha que fazer. E fiz minha rotina toda lá de alongamento, flexibilidade e acabei me concentrando muito. Eu acho que foi isso que fez me destacar durante o jogo, manter a concentração durante os 60 minutos.
E uma curiosidade, no handebol é normal e permitido passar cola nas mãos para o melhor controle da posse de bola. Tanto que durante os treinamentos o pote fica assim, vazio. Mas o que é uma vantagem para as jogadoras de linha na hora dos saltos e arremessos é um desespero para as goleiras. É horrível, sendo bem sincero. Porque às vezes o passe sai errado, o passe sai no chão, é muito ruim para a goleira. Então a gente tem que se acostumar muito com a cola. Perfeito, ainda mais com essa mãozinha pequena. Elas me xingam ainda que eu tô aqui usando a cola delas. Eu como cola, porque sem cola e sem handball não dá. Tem que ter os dois. E é com os talentos individuais e coletivos que a equipe joseense embarcou para a disputa dos regionais em São Sebastião, onde o objetivo é somente um, ser campeão. Estamos indo com o time com força máxima, né, e para poder conquistar o título. Esse é o objetivo. Paulito, baita história, né? A Marcela, a gente já tinha falado dela aqui sobre a convocação dela, e quando você foi lá cobrir o treino para falar com a Marcela e contar a história da Marcela, surgiram outras histórias ali muito bacanas. A do Chico também a gente tinha comentado da convocação dele, mas a gente não sabia desses pormenores, né? Muito bacana a gente conhecer as histórias de pessoas que trabalham muito e que trazem ótimos resultados para o esporte da nossa cidade. O handball é uma tradição aqui na nossa cidade, com o professor Marcelo, o professor Márcio, entre tantos outros aí no esporte, no handball de São José dos Campos, hein, Paulito? Com certeza, inclusive quero agradecer as meninas que foram super simpáticas, gentis aí com a nossa equipe de reportagem também. A Marcela, ela estava treinando, né, um pouco tímida na hora de falar, mas a gente percebe que nos treinamentos ela tem muito potencial. Aí na hora que a gente estava entrevistando o Coxinha, que é o preparador de goleiros, ele falou assim, olha, quem me indicou a Marcela está treinando aqui com a gente também, ela joga em Portugal, mas está de férias, treinando, mantendo a forma aqui com a equipe, que é a Ellen Beatriz. É a Ellen Beatriz que viu na peneira que ela tinha potencial e fez esse meio de campo, deu um empurrãozinho para Marcela seguir a carreira. Histórias muito bacanas de superação. São José Handball que tem esse cronograma de superações, né? Bruna de Paulo, por exemplo, que vai disputar as Olimpíadas daqui a pouquinho em Paris, também passou nas categorias de base aqui do São José e também tem uma história de superação, veio lá do sul de Minas, então bacana esse processo de formação da equipe do São José Handball. Muito bacana, e como o Paulo falou, né, e o próprio técnico das meninas comentou ali na nossa matéria, o time de handball feminino já está em São Sebastião, já entrou em quadra e já goleou a equipe de Jacareí, 45-11, e a tendência não, São José fará a final já no próximo sábado com grande chance de título, né, Paulito? Verdade, e tem tudo para poder levantar mais esse caneco, Vira. Muito bem, sucesso aí para as meninas, provavelmente vão trazer mais um título aí de jogos regionais, sucesso para a Marcela, para toda a galera do handball feminino de São José dos Campos, tá certo?